Bom dia, gente do oitavo ano. Estamos chegando a a finalização de uma etapa do nosso ano letivo. Hoje nós vamos fazer a correção da nossa avaliação, tá? E vamos fazer essa correção com um gostinho já de saudade, porque estamos chegando ao final do nosso primeiro semestre. Vamos ter férias, né? Então, como a gente está chegando ao final, eu quero agradecer a você, a sua família, pelo empenho e compromisso com os estudos que vocês tiveram durante todo esse tempo. Muitos alunos, eu sei que não foi fácil, mas eu queria agradecer a participação de vocês. Tudo bem? Essa semana é só de correção. Hoje, segunda-feira, vai ser a correção da atividade de matemática, beleza? E a gente vai dar início à nossa correção, tá? Queria dizer para vocês que realizaram todas as atividades remotas desses 3 meses, 4 meses quase, né? Que vocês fazem a diferença na escola, né? Que vocês têm um grande potencial. Certamente, você vai receber o seu reconhecimento por causa do seu esforço, né? O seu mérito. Vamos lá, pessoal, fazer a correção? A primeira questão, gente, dizia o seguinte: veja a conta que o professor de Sales enviou para que seu aluno Jonas resolvesse. O comando da questão pergunta o seguinte, ó: qual o resultado da potenciação Jonas obteve, né? Ou seja, qual o resultado dessa conta aí que ele obteve, certo? Então, pessoal, o que a gente tem que ver agora, né? Vamos observar aí essas potências. Gente, nós temos aí 3 potências, não é? Lembrando o que é a base da potência? É esse número que fica embaixo. E o que é o expoente? Esse número pequeno que fica em cima. Nesse caso aí, pessoal, as 3 potências têm a mesma base, que é 3, né? Ó, eu tenho essa, que é a base 3, essa com a base 3 e essa também com a base 3. Tem uma regrinha na multiplicação entre potências que diz que se elas têm a mesma base, o que eu vou fazer para me resolver? Eu vou somar os expoentes, né? Eu tenho 3 elevado, aí tem essa soma, ó. 2 sobre 9, mais 1 sobre 9, mais 4 sobre 9. Certo? Pessoal, como é que eu vou somar essas 3 frações aí? Eu vou olhar para essas 3 frações e eu vejo que elas possuem o mesmo denominador, ou seja, o mesmo número de baixo, né? O 9 é comum a todas as 3 frações. Então, para me somar, eu vou somar os numeradores e repetir o denominador, né? Porque ele é igual. Então, fica 2 mais 1 mais 4, que vai me dar 7. 7 sobre 9 vai ser o resultado dessa potência, que é o item C, né? O meu item C é 7 sobre 9. Então, tivemos aqui uma questão sobre potenciação, beleza? A segunda questão, pessoal, diz o seguinte: Daniel está tentando resolver a seguinte operação. Aí eu tenho essa operação aí. O comando da questão quer saber o quê, ó? Qual resultado ele encontrará? Ó, gente, essa questão aqui, ela trata de raízes quadradas. Então, a gente precisa encontrar o valor de cada radical desse. Eu tenho que encontrar o valor dessas raízes para poder resolver essa questão, certo? Então, vou fazer o seguinte: a raiz de 81 mais a raiz de 49 dividido pela raiz de 64, né? Então, eu tenho que encontrar o valor dessa conta. Para isso, gente, essas raízes quadradas são raízes quadradas que são conhecidas. Dá para a gente saber
tá? Mas se você não souber fazer essa conta de cabeça, o que você tem que fazer? Você vai lá e faz a fatoração. Você vai fatorar esses números. E aí você vai conseguir encontrar a raiz quadrada deles, beleza? Como essas raízes são conhecidas, né? Dá para mim saber que a raiz quadrada de 81 é 9, a raiz quadrada de 49 é 7, a raiz quadrada de 64 é 8, né? Então, eu coloquei aqui, ó, 8 mais 7 em cima, né, no meu numerador dessa fração. E embaixo eu coloquei o 8, que é a raiz quadrada de 64, né? Então, eu vou fazer a resolução dessa soma em cima. 9 mais 7 dá 16 sobre 8, e 16 sobre 8 é igual a 2, que é o item B, né? Questão item B. Essa questão é sobre raízes quadradas, né? Radiciação. A terceira questão diz o seguinte, ó. O dólar é considerado uma moeda de troca internacional. Por isso, seu valor diário possui variações. Abaixo temos a variação do preço do dólar em reais durante o período de 1 a 5 de abril de 2020. Aí eu tenho uma tabela, né, com a variação desse preço, desse valor do dólar. E o comando da questão, ou seja, o que a questão quer saber? Qual é o valor médio do preço do dólar nessa semana? Gente, valor médio. O que ele quer encontrar mesmo? A média desses valores. Beleza? Então, ó, vamos lá encontrar a média. Eu tenho aí 5 valores. Como é que a gente faz para a gente encontrar a média mesmo? A gente soma todos esses valores, eu tenho 5 valores, e divido por quanto? Nesse caso, eu divido por 5, porque eu tenho 5 valores, né? Eu tenho 5 números, então eu vou dividir pela quantidade de valores que eu tenho. Nesse caso é 5. Se eu somar aí, ó, esses 5 números, eu vou ter 26,25 dividido por 5, que vai me dar um valor de 5,25, que é a média, né? Então, a minha resposta é o item C, tá? Essa questãozinha é sobre média aritmética, que a gente estudou, tá? A próxima questão, pessoal, é a questão número 4. Essa questão, ela teve um pequeno probleminha, porque lá no formulário, lá no link, né, que vocês entraram, em vez de moda, dizia média, né? Mas esse problema a gente vai tentar consertar ele. A gente tentou consertar ele. Vocês que marcaram lá outro item não vão ser prejudicados, não. Então, a quarta questão diz assim, ó. Em uma seletiva para o final de 100 metros livres de natação, numa Olimpíada, os 5 atletas melhores classificados obtiveram os seguintes tempos. Então, eu tenho aí o tempo de cada atleta, né, dos 5 atletas, e o comando da questão pergunta assim, ó, a moda dos tempos apresentados é. Então, ó, o comando da questão pergunta sobre a moda, né? Gente, o que é a moda? A moda é o termo que ocorre com maior frequência. Primeiramente, nós temos que colocar esses dados em ordem crescente para ficar mais fácil de analisar, né? Então, eu organizei aqui meus 5 números de forma crescente. E aí, eu vou perceber qual é o número que está se repetindo mais, né? Qual é esse número que está aparecendo mais vezes? Uma moda, quando a gente diz que aquele sapato está na moda, é que todo mundo está usando. Tem vários sapatos iguais, né? Então, aqui na matemática é a mesma coisa. A moda é o número que está se repetindo mais. Nesse caso aqui, a gente pode ver que o número que mais está se repetindo é o 20,60, que está aparecendo 2 vezes, né? Então, a resposta é o item A, beleza? Essa questãozinha sobre moda. A quinta questão diz assim, ó.
A rede varejista Magazine Luiza divulgou nesta sexta-feira, 20 de março de 2020, uma apresentação com a distribuição de infecções de Covid por cidade no Brasil, feito com base nos dados da Secretaria de Saúde. O Brasil vive um surto da doença respiratória causada pelo novo coronavírus. De acordo com o gráfico, qual estado apresentou maior evolução da Covid-19 nesse período? Gente, vocês têm que ficar atento ao comando da questão, ou seja, o que é que aquela questão está querendo saber, né? Então, vamos observar aí, eu tenho vários valores, vários estados, né? Eu vou olhar nesse gráfico aí qual que teve a maior evolução do Covid-19, né? Qual é desses valores aí, pessoal, que mais cresceu? É nítido o aumento, né? Nesse laranja aí, nesse valor laranja. Aí, ó, eu percebo que o maior foi nesse valor de 265. Aí eu preciso saber se 265 aí é qual estado. Aí eu vou aqui na legenda do meu gráfico e procuro qual é o estado que está representado pela cor laranja. Nesse caso, eu estou vendo que foi o estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo foi o que teve uma maior evolução do Covid-19. A alternativa é a alternativa D, né? Então, mais uma questãozinha sobre análise de gráficos. A questão número 6 diz assim, ó. Em uma urna foram colocadas bolas numeradas de 1 a 15. Aí o comando pergunta assim, ó. Qual a probabilidade de tirar uma bola e ela ser um número múltiplo de 5? Gente, ó, probabilidade, vamos lembrar o que é? É o campo da matemática que analisa as possibilidades de um fato ocorrer e as chances de se obter determinado resultado. Para calcularmos essa probabilidade, precisamos ficar atento a alguns termos, como espaço amostral e evento, né? Então, probabilidade, estudar a chance de alguma coisa acontecer. Será que tem muita chance? Será que tem pouca, né? Então, o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Então, o espaço amostral é todos os resultados que pode dar naquele evento. Pode dar vários resultados e o espaço amostral é chamado o conjunto de todos esses resultados que podem dar. Então, o espaço amostral, nesse caso, gente, de 1 a 15. Então, eu tenho 15 possibilidades de números diferentes desse evento, né? Então, esse é o meu espaço amostral. O evento é qualquer subconjunto do espaço amostral de um experimento aleatório. Ou seja, o evento é aquela restrição que eu estou colocando. É aquele subconjunto. Eu estou pegando só aquilo que o meu comando quer saber. Nesse caso, o meu comando está querendo saber o quê? Qual a probabilidade de tirar uma bola e ela ser múltiplo de 5. Então, eu estou restringindo. Eu não estou dizendo que eu vou pegar qualquer número, não. Eu vou pegar só aqueles números que são múltiplos de 5. Então, já é mais restrito, né? Esse é o meu evento. É o que eu estou procurando. Os que são múltiplos de 5. E quais são os que são múltiplos de 5? Nesse conjunto aí de 1 a 15? O 5, né? O 5 é um múltiplo de 5. Se eu fizer 1 vezes 5, vai dar 5. O 10 é um múltiplo de 5 também, porque se eu fizer 2 vezes 5, vai dar 10. O 15 é múltiplo de 5 também, porque se eu fizer 3 vezes 15, 3 vezes 5 vai dar 15, né? Outro número que é múltiplo de 5, o 20. Só que o 20 não está no meu espaço amostral, né? Só vai até o 15. Então, eu tenho quantos números possíveis que satisfazem aí a minha condição de múltiplo de 5? 3, né? Eu tenho 3 números possíveis. Então, eu já posso calcular a minha probabilidade. A minha probabilidade é o número de elementos do evento, ou seja, só tem 3 números que podem dar, que vão satisfazer aí a minha condição de múltiplo de 5. Dividido pelo número de elementos do espaço amostral, ou seja, dividido pela quantidade total de números que podem sair ali
naquelas bolas, que nesse caso é 15, tá? Então, a minha probabilidade vai ser 3 dividido por 15. Se eu fizer isso, vou encontrar que vai dar 0,2, né? E aí, para me transformar em porcentagem, eu multiplico esse número aí por 100. Beleza? Vai me dar, então, a resposta de 20%, que é o item C, tá? Então, uma questãozinha aí sobre probabilidade. Pessoal, vamos agora para a questão de número 7, tá? Questão 7 diz assim: numa urna foram colocadas as seguintes bolas. Então, eu tenho aí bolas numeradas de 1 até 7, né? Dentro dessa caixinha aí. Aí, o comando da questão diz assim, ó: qual é a probabilidade de retirar uma bola e ela ser um número maior ou igual a 5? Então, perceba que é uma questão, de novo, de probabilidade, não é? Então, vamos lá. Fica atento ao que o comando está pedindo. Ele está perguntando o quê? A probabilidade de eu tirar uma bolinha daí dessa urna e essa bolinha tiver um número, né? Que ele seja maior ou igual a 5. Então, eu vou ver, ó, qual é o espaço amostral aí? Ou seja, o que é o espaço amostral? É todos os resultados possíveis. Eu tenho quantas bolas aí? 8 bolas, né? Opa, eu tinha dito até 7, mas são 8 bolas. Então, eu tenho um espaço amostral de 8 números diferentes que podem sair. E o meu evento? O meu evento é aquela restrição que eu faço aí, ó. Eu não tô dizendo que eu posso pegar qualquer número, eu tô dizendo que eu posso pegar os números que são maior ou igual a 5, que são os resultados favoráveis ao meu evento. Nesse caso, né, eu tenho quantos números que satisfazem esse quesito? O 5, o 6, o 7 e o 8. Eu tenho 4 elementos que satisfazem aí esses resultados favoráveis, né? Então, a probabilidade eu calculo dessa maneira: o número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral, de novo, né? Então, números dos eventos favoráveis são 4 dividido por o total, que é 8. Então, 4 dividido por 8 vai me dar 0,5. 0,5, para me transformar em porcentagem, eu multiplico aí por 100, que vai dar igual a 50%, que é a resposta, o item A. Beleza? Mais uma questão também sobre probabilidade. A questão número 8 diz assim, ó: na primeira quinzena de janeiro de 2020, hospedaram-se no Hotel Paraíso 160 turistas. O gráfico abaixo mostra a distribuição por nacionalidade. Então, eu tenho aí um gráfico de setores, né? Mais uma vez, um gráficozinho parece uma pizza. E o tamanho desses setores correspondem à porcentagem, beleza? Escolhendo-se ao acaso um dos 160 turistas, qual é a probabilidade do turista escolhido ser inglês? Pessoal, essa questão aqui também é sobre probabilidade, beleza? Então, ó, vamos ficar atento ao que o comando está querendo saber. Ele está querendo dizer, ó, que se eu pegar um turista aí qualquer, qual vai ser a possibilidade, né, a probabilidade desse turista ser inglês, né? Então, quantos turistas ingleses eu tenho? Tenho um total de 40 turistas ingleses, né? Meus casos favoráveis, né, são o quê? O que o comando está perguntando. Nesse caso, são os ingleses, que é 40. Então, 40 é o meu evento, né? E o meu espaço amostral é 160 turistas, porque o todo é o número total de turistas que estavam ali, de todas as nacionalidades, beleza? Então, para me encontrar a probabilidade, eu vou dividir o 40, que é o que o enunciado está perguntando, que é o meu evento, né? E eu vou dividir por 160, que 160 é o total, é tudo, beleza? Se eu fizer essa conta, eu vou obter 0,25, que para me transformar em porcentagem, eu multiplico por 100, né? Então, fica 25%, o item B. Uma questãozinha de novo de probabilidade.
A questão 9 é a seguinte, ó. A figura abaixo representa a planta do jardim de uma casa. E eu tenho uma figura aí, um polígono, com vários lados que estão aí sendo mostrados com esses valores aí. Qual é o polinômio que representa o perímetro desse jardim, pessoal? Então, o comando da questão, o que o comando da questão quer saber? O perímetro dessa planta aí, desse jardim, beleza? Vamos lembrar o que é perímetro. Perímetro, para me encontrar ele, eu vou somar todos os lados de um polígono. Então, para me encontrar o perímetro daí, eu tenho que somar todos esses lados aí. Então, bora lá, né? Se eu pegar x, mais 2, mais 2, mais x, mais 4, mais 2, mais 2, mais x, eu vou obter o perímetro total. Gente, isso aqui é uma soma de polinômios, né? Então, uma soma de monômios. Para me somar isso daqui, gente, eu não posso somar de qualquer jeito. Eu posso somar apenas o que é x com o que é x e o que é número com o que é número, né? Lembra lá, eu disse que só pode somar os semelhantes, beleza? Então, o que é x, eu vou botar aqui pertinho na frente, né? E o que é número, eu vou botar aqui para trás para me separar, beleza? Se eu somar todos esses x, eu vou obter que eu tenho 4x, não é? E se eu somar esses números, eu vou obter que eu tenho, vou ver que eu tenho 12. Então, o meu polinômio resultante vai ser 4x mais 12, que é o item C. Tá? Então, uma questão sobre perímetro e também sobre polinômio, né? Que a gente estudou. A questão seguinte é a questão número 10. Diz assim, ó. A figura abaixo mostra a posição correta que um goleiro deve estar debaixo das traves. O posicionamento possibilitará a diminuição do ângulo para o chute do atacante. A boa técnica recomenda é que o goleiro se encontre na bissetriz do ângulo formado pelos postes laterais da meta e a bola. Aí eu tenho o desenho do meninozinho aí no gol, do goleiro, e eu tenho aí o ângulo entre a bola e uma das traves, né? Então, sabendo-se que a O, essa semi-reta, é bissetriz do ângulo BAC, qual é o valor de x? Ou seja, o ângulo que o atleta terá do gol. Beleza? Então, a gente tem que observar aqui agora o comando da questão. Ele está dizendo que esse segmento de reta aí, AO, é bissetriz, ou seja, tá dividindo esse ângulo no meio. E ele também diz que ele está querendo saber qual é o valor de x. Bissetriz, pessoal, vamos relembrar, né? Bissetriz de um ângulo é a semi-reta com origem no vértice desse ângulo, que divide ele em dois outros ângulos congruentes. Ou seja, se eu tenho um ângulo e tenho uma semi-reta que divide esse ângulo no meio, essa semi-reta é chamada de bissetriz. Ó, então bissetriz, ela vai dividir ao meio, não é? Então, ó, vamos observar aqui. Eu tenho que do ângulo BAO, né? Esse ângulo aí que está sendo indicado por 30 graus, eu sei que ele é igual, né? Possui o mesmo valor desse ângulo AOC. Então, se essa reta aí que está sendo cortada aí no meio, essa semi-reta, é uma bissetriz, então se desse lado mede 30, do outro também vai valer 30. Então, o meu x vai ser a soma desses dois ângulos, né? 30 de um lado mais 30 de outro. Então, eu percebo que esse ângulo total vale 60, que é o item C, tá? Mais uma questãozinha aí sobre bissetriz. A questão número 11 diz o seguinte: sabendo que A é igual a 5x menos 12 e B é igual a 3x menos 8, qual é o valor de A mais B? Gente, essa questão aí é sobre soma de polinômios, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é destacar as informações do enunciado. Então, eu tenho aqui o valor de A e tenho também o valor de B.
Como é que a gente vai fazer isso? Encontrar o valor de A mais B. Eu vou colocar A mais B, né? Então, quem é A? É 5x menos 12. Mais, quem é B? 3x menos 8. Eu posso somar de qualquer jeito isso? Não, né? Eu só posso somar o que é x com o que é x e o que é número com o que é número. Então, 5x mais 3x vai dar igual a 8x e menos 12 menos 8 vai dar igual a menos 20. Então, a resposta vai ser o item B, né? Então, essa questão também sobre polinômios, beleza? A questão número 12 diz o seguinte: Sofia quer saber qual é a área total da caixa de presente que tem a forma de um cubo. Ela fez a planificação de um cubo e representou a aresta por 3A, como mostra a figura. E aí, ó, o comando da questão quer saber o quê? Qual é o monômio que representa a área total da caixa de presente? Então, ó, tô aqui destacando o meu comando. E, ó, ele pergunta qual é a área total da caixa de presente. Para isso, gente, vamos encontrar primeiro a área só de um quadradinho desse daí. Como é que é calcular a área mesmo de um quadrado? Eu pego o lado desse quadrado, que nesse caso é o quê? 3A, e elevo ele ao quadrado. Então, 3A ao quadrado, bora lá, fazer por partes. Primeiro, eu faço 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Então, 9 é igual a elevado ao quadrado, vai dar A ao quadrado. Então, a minha resposta para a área de um quadradinho desse daí, apenas um, é 9A ao quadrado. Só que aí nessa caixa, gente, eu tenho 6 desses quadradinhos. Eu tenho 6 faces. Então, eu vou ter que multiplicar esse 9A ao quadrado por 6. Que isso vai me render um resultado de 54A ao quadrado, que é o item D, certo? Então, essa questão aqui envolve tanto área quanto polinômios, né? Vamos para a questão de número 13. Em uma empresa, foi realizada uma pesquisa a fim de saber a quantidade de filhos de cada funcionário. Os dados da pesquisa foram organizados na seguinte tabela. Então, eu tenho aí a tabela, diz o número de filhos que a pessoa tem, diz a frequência absoluta e a frequência relativa em porcentagem, beleza? Só que na frequência relativa está faltando alguns valores. A questão pergunta, ó, o comando da questão, quer saber o quê? Qual é a frequência relativa referente aos funcionários que têm apenas 2 filhos, tá? Pra gente fazer isso, né, eu tô aqui destacando o comando. E o comando quer saber a frequência relativa dos funcionários que só têm 2 filhos. Para calcular essa frequência relativa, que tem apenas 2 filhos, o que a gente faz? Pega a frequência absoluta, que nesse caso aí, ó, é 20, e dividimos pelo total, né? Pela frequência absoluta total que tem aí. Que nesse caso, gente, é 50, ou seja, eu tenho 50 funcionários nessa empresa. Então, eu vou pegar a minha frequência absoluta. Minha frequência absoluta, gente, é a quantidade de funcionários nessa empresa com 2 filhos, né? Então, eu vou pegar o meu 20 e vou dividir por 50, que vai me dar um resultado de 0,4. Beleza? Que isso é a minha frequência relativa. 0,4, para me transformar em porcentagem, mais uma vez, eu multiplico por 100. E vai me dar 40%, que é o item D. A questão número 14, gente, é uma questão muito boazinha, eu achei ela bem legal. Ela pergunta assim, ó, observe o paralelogramo abaixo. Aí tá mostrando o tamanho dos lados desse paralelogramo, né? Aliás, tá dizendo o tamanho da base do paralelogramo e a altura dele. E o comando da questão pergunta qual é a medida da área desse paralelogramo. Gente, a área de um paralelogramo, o que a gente faz? Multiplica a base vezes a altura.
Quem é a base desse paralelogramo? 8,5. A altura é 4 centímetros, tá? Então, para me encontrar a área, eu vou multiplicar esse 8,5 por esse 4. Beleza? 8,5 vezes 4 vai me dar igual a 34. A resposta correta é o item C, né? O item C, 34 metros quadrados. Então, uma questãozinha sobre a área do paralelogramo também que a gente estudou. A última questão, pessoal, é sobre bissetriz também. Vamos lá ver ela, o que é que ela diz? Na figura, a semirreta OP é bissetriz do ângulo AOB. Então, o que que o comando quer saber? Qual é o valor de x? Então, ele quer saber quem é esse x aí que está aparecendo. Vamos destacar algumas informações importantes. A informação mais importante que está dizendo aí nessa questão é que essa semirreta aí, OP, ela é bissetriz do ângulo AOB. O que que significa ser bissetriz? Que ela está dividindo esse ângulo no meio. Então, o total que vale de um lado, vale do outro também. Então, eu posso dizer que esses dois ângulos, eles são congruentes. Se eles têm a mesma medida, eu posso igualar, né? Para me poder encontrar o valor de x. 58 vai ser igual a 5x menos 24, né? Então, vou colocar aqui. 5x menos 24 vai ser igual a 58. Porque o meu enunciado está dizendo que eles têm que ser iguais. Já que essa semirreta aí, OP, é bissetriz, né? Então, ó, eu vou deixar o que é x de um lado e vou passar o que é número para o outro. Então, eu vou deixar o 5x vai ser igual a 58. E esse menos 24 que está aqui, eu vou passar para o outro lado somando, né? Já que ele está diminuindo, eu vou passar para o outro lado somando. Então, ó, x vai ser igual, ó, 58 mais 24 vai dar 82. E dividido por 5. Esse dividido por 5 é por quê, gente? Ó, o 5 que estava aqui no outro lado, que estava multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, se eu fizer essa conta aí de 82 dividido por 5, eu vou obter 16,4 graus, né? Então, é o item número A, letrinha A, né? Então, é o item A, a resposta correta. Então, mais uma questão sobre bissetriz. Gente, eu gostaria de parabenizar todos aqueles alunos que conseguiram assistir essa correção até o final. Eu queria dizer para vocês que vocês são muito especiais para a escola e que é muito importante a participação de vocês. E eu queria dizer que esse esforço que vocês estão fazendo hoje para a educação de vocês, no futuro será recompensado. Vocês fazem toda a diferença para nós, professores. Nós estamos aqui por vocês, tá? Então, até a próxima oportunidade que a gente vai se encontrar por aqui, pelo celular ou presencialmente. Um abraço.